Amém. Glória a Deus. A presença de Jesus, ela muda realidades. A presença de Jesus, ela muda realidades. Qual é a realidade da sua vida que precisa ser mudada hoje? Olhe para a sua vida nesta noite. Reflita sobre a sua vida nesta noite. É uma exclamação. Porque todas as pessoas que Jesus, quando entrava na vida delas, a situação era mudada. Todas as pessoas que se abriam para a presença de Jesus, o milagre acontecia. E com relação à minha vida, a sua vida não é diferente. Diante disso, tenha certeza de uma coisa, que essa presença, ela pode mudar a realidade da sua vida também. A presença de Jesus pode mudar a realidade da sua vida. E qual é esta realidade? Qual é esta realidade que precisa ser mudada? Olhe para a sua vida hoje, pense o que você precisa para que esta realidade seja mudada. Jesus mudou a realidade em um contexto que nós vamos ler logo, logo. Jesus estava naquele lugar e aquela realidade foi mudada. O convite nesta noite, o desafio para mim, para você, é que nós entendamos isso. E muito mais do que entender, deixar a nossa realidade ser mudada por Ele. Eu quero convidar você que abra a sua Bíblia, você que tem o seu exemplar bíblico, lá em João capítulo 2, o Evangelho de João capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, o quarto Evangelho, capítulo 2, é um texto muito conhecido. Jesus estava ali em uma festa. A minha versão é a NVI, e mesmo assentados, mas com toda a reverência, leiamos o texto bíblico. Amém, igreja? No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pai, aplique esta palavra aos nossos corações, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, interessante que no capítulo 1 do Evangelho de João, Jesus ali dá um comando aos seus discípulos, dizendo que eles veriam o céu aberto, e eles viriam anjos subindo, anjos descendo, que na caminhada com Jesus eles experimentariam coisas sobrenaturais. E aqui no capítulo 2,
aquilo que fora prometido no capítulo 1 se torna uma realidade. Jesus aqui vai se encontrar num casamento. E o que significa casamento? Casamento tem a ver com festa, contexto de festa. A cidade estava ali reunida, a multidão estava reunida, mas uma crise se apresenta naquela celebração, naquela festa. Acaba o vinho. O vinho acabou, o vinho que era símbolo de alegria, o vinho que era símbolo de festividade, acaba o vinho. Ou seja, uma crise se instala. Jesus então entra em cena. Jesus faz esse milagre, foi o primeiro milagre, testificando ali a sua messianidade. Jesus ali começando o seu ministério nesse sentido. E queridos, nesse contexto, nós vamos aprender algumas coisas. Vamos aprender a partir do texto que nós lemos aqui. Coisas simples, mas que muitas vezes nos esquecemos. Guarde no seu coração esta palavra. A primeira coisa que esse texto vai nos ensinar é que decisões tomadas antes da crise, elas afetam diretamente os resultados que colhemos no futuro. As decisões que nós tomamos antes das crises, elas nos afetam diretamente com relação aos resultados futuros. Uma vez foi perguntado para Agostinho de Hipona, o grande monge do século IV, quando que deveria educar os filhos. Ele falou 20 anos antes, no sentido de conscientização, no sentido de aprender o que deve se fazer. Tinha uma propaganda do governo canadense que falava o seguinte: como você quer envelhecer? Como que você quer envelhecer? E lá passava a cena daquele homem, um senhor de idade, correndo, saltando, pulando, alegre, robusto. Mas na outra cena, o mesmo ator, cansado, sobrecarregado, derrubado. E o enredo daquela propaganda dizia que o resultado final da sua vida será fruto das suas escolhas. Fruto das suas escolhas. Queridos, o fato é que decisões tomadas lá atrás, antes do problema surgir, vão determinar o nosso sucesso lá na frente, quando a crise aparecer. Porque olhando para o texto, entenda bem, olhando para o texto ali, nós percebemos que uma crise se instalou. E nós sabemos que crise não é algo opcional. A crise nos afeta. O surgimento da crise não é uma possibilidade. Todos nós vamos enfrentar crises e mais crises o tempo todo. E a própria Bíblia vai dizer que há tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo para abraçar, tempo também para se afastar, tempo de paz, tempo de guerra. E todos nós sabemos que a vida é feita de ciclos. Ora estamos bem, ora estamos mal no ponto de vista das crises. Assim é a vida humana. Então, eu preciso antecipar na tomada das decisões, porque isso vai fazer uma grande diferença na minha vida. Olhando para aquele casal ali, aquele casal nem sonhava que algo poderia acontecer naquela festa. Aquele casal nem sonhava que o vinho poderia acabar. Aquele casal, por certo, nem imaginava que uma crise poderia instalar justamente no dia da festa do casamento. Aquele casal nem sonhava, nem imaginava que no meio da festa, ou em meio à festa,
fosse deparar com uma dor de cabeça. Não imaginava. Mas olha aqui para o pastor. Uma tomada de decisão faz toda a diferença. Olhando para aquele casal, a decisão que eles tomaram antes foi fundamental na resolução dos problemas. Porque Jesus, antes da crise, já tinha sido convidado para participar daquela festa. E queridos, isso faz toda a diferença. Você precisa tomar essa decisão antes que a crise se instale. Você precisa tomar, nós precisamos tomar essa decisão antes que a crise chegue. Chamar o Senhor para participar da nossa vida. Chamar o Senhor para estar conosco. Chamar o Senhor para ser o Senhor da nossa vida. Chamar o Senhor para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Então, antes da crise, Jesus já havia sido convidado. Há muitas decisões que nós tomamos e que nós quebramos cabeça, justamente porque nós não convidamos Jesus para estar na resolução daquele dilema. Seja de casamento, seja de namoro, seja de profissão, até na vida profissional, na vida relacional, em todos os sentidos. Quebramos a cabeça e muitas vezes é tarde. O desastre já aconteceu. Mas eu aprendo nesse texto aqui, que Jesus estava lá, antes da crise. Isso aqui me faz refletir, gente, refletir. Eu lembro da história de Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia, lugar hostil. Daniel foi para a Babilônia. Os valores da Babilônia não deturparam, não influenciaram a vida de Daniel. Os erros da Babilônia, a prostituição da Babilônia, a idolatria da Babilônia não entrou no coração dele. E as pessoas invejavam Daniel, olhavam para Daniel e tentavam encontrar alguma brecha, mas eles não conseguiam. Então eles pensaram, olha, o único lugar que pode então gerar uma brecha é com relação ao seu Deus. Então vamos chegar até o rei e vamos falar para o rei que durante um período todas as pessoas deverão adorar o Deus da pátria, senão vai para a cova dos leões, senão vai morrer, vai ser trancafiado. Mas Daniel, meus irmãos, Daniel não começou a buscar ao Senhor quando as coisas apertaram para ele. Antes disso, a Bíblia vai dizer que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Daniel não começou a orar a Deus quando a porta da cova se abriu. Daniel não começou a orar a Deus quando ele viu a companhia dos leões. Daniel não começou a orar a Deus só quando percebeu que a sua vida estava em perigo. Não. Daniel tinha vida com Deus. A comunhão com Deus já fazia parte da sua vida. E queridos, guarde isso, a decisão que ele tomou lá atrás, antes da crise, foi fundamental para que ele pudesse colher os melhores frutos, os melhores resultados. Todo mundo aqui conhece o final da história daquele jovem. Então guarde isso no coração. Mas há uma segunda coisa que esse texto vai nos ensinar, é que em tempos de instabilidade, nós precisamos trilhar o caminho da obediência e da prontidão. Queridos, obediência e prontidão. A coisa mais difícil é obedecer.
Em pesquisas, praticamente 70% das pessoas, elas não obedecem. E eu preciso crer que os 30% estão aqui hoje. Mas 70% da população tem dificuldade em obedecer. Deus, ali por vezes falando sobre o povo de Israel e falando que eles eram um povo de dura cerviz, era um povo com coração duro. Então a crise se instala. A mãe de Jesus entrou em cena, diz o texto, se aproxima de Jesus, depois se aproxima dos serviçais, e no verso 5, ela vai dizer, façam tudo, está aí no texto, tudo que Ele lhes mandar. Façam tudo que Ele lhes mandar. Entenda bem, aquelas pessoas ali, aqueles homens não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas eles sabiam que precisava obedecer. E queridos, foi justamente no caminho da obediência que eles experimentaram o milagre. Interessante que nesse momento aqui Jesus passa de um simples convidado a um grande líder. Aquela pessoa que seria o protagonista daquela festa. Quantas coisas estão retidas na nossa vida simplesmente pela desobediência? Você já parou para pensar? Quantas coisas estão retidas na nossa vida, gente, por causa da nossa desobediência? É muito importante que obedeçamos. Eu lembro, a última pisa que eu tive, eu tinha 12 para 13 anos de idade. Havia terminado o culto e meus pais foram para casa e um casal havia se casado no cartório, mas não tinha feito festa na igreja. E naquele tempo, meus pais foram para casa e eu com os amigos da igreja, nós fomos para essa festa de casamento lá, que foi no domingo. E eu não falei nada para os meus pais. Não tinha celular, não tinha o Zap que nós temos, né, Facebook, etc. E eu fui chegar em casa quase 1h da manhã, gente. Um menino de 12 para 13 anos. Cheguei, entrei de fininho, já fui direto para o meu quarto. Quando eu estava com uma calça jeans de brim, clara, bege. Aí vem minha mãe, com uma vara, e aqui os mais antigos, né? De goiaba, que não quebra, não é, gente? Não quebra, bate, não quebra. E minha mãe, no outro dia, as pernas, e depois, no outro dia, meu pai e minha mãe sentou-se comigo e falou: olha, nós nunca mais vamos fazer isso com você. Você já está na idade de saber o que é certo e o que é errado. Mas nós só pedimos uma coisa para você: obediência. Obediência. Nunca mais faça isso. Nós não queremos bater em você, nunca mais. Foi a última pisa que nós demos para você, que nós demos em você. E parece que foi ontem, e valeu, foi a última pisa. Foi a última pisa. Então a questão da obediência é muito importante, gente. Olhando aqui para o texto, nós vamos perceber que havia uma crise ali se instalou. Aqueles serviçais, eles não estavam entendendo nada, mas o milagre estava acontecendo ali. Então, o melhor caminho a ser trilhado em tempos de instabilidade é o caminho da obediência, é o caminho da prontidão. A gente não precisa necessariamente entender tudo que o Senhor está nos mandando fazer. Olhando para o texto ali, aqueles homens pegam água que eram para purificação. Aqueles homens pegam água que era para limpeza, que era para o ritual, e eles vão caminhando. Interessante que a Bíblia não diz quando o milagre aconteceu.
A Bíblia não diz quando o milagre aconteceu. A gente sabe quando Lázaro ressuscitou, quando Jesus o chamou para fora. A gente sabe quando os olhos do cego foram abertos. A gente sabe o momento da multiplicação dos pães e peixe. A gente sabe quando o paralítico foi curado, mas a gente não sabe aqui o momento em que a água foi transformada em vinho. O que a gente sabe é que enquanto eles foram andando, enquanto eles foram caminhando, o projeto de Deus estava acontecendo ali, naquela situação. Enquanto eles estavam caminhando, o projeto de Deus se cumpriu na vida deles. Então eu quero dizer uma coisa para você, todos que estão aqui nesta noite, que não importa o momento, não importa quando vai acontecer, não importa o jeito que vai acontecer, continuemos caminhando, andando, prosseguindo, sob a voz do Senhor, de tal forma que vamos falar: uau, o milagre aconteceu, uau, a água foi transformada em vinho, louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Mas há uma outra verdade que esse texto aqui nos ensina, é que o fim das coisas pode ser melhor do que o início. O fim das coisas pode ser melhor do que o início. E eu lembro de Salomão. Salomão, ele vai dizer, e a gente fala muito isso em velório, ele vai dizer que é muito melhor você estar na casa do pranto do que na casa de festa. Festa a gente fica distraído, festa a gente perde o foco, mas na casa do luto há o mesmo sentimento. O foco é o sentimento da realidade como ela é, que todos vão morrer, fisicamente falando. Todos vão morrer. E esse mesmo Salomão, ele expressou, lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 8, o fim das coisas é melhor que o início dela. Ou seja, começar bem é bom, mas terminar bem é ainda muito melhor. Perceba no texto que o Senhor Jesus, ao transformar água em vinho, o mestre de cerimônia, ele experimenta um vinho e não entende. Ele não entende. E ele então fala com o Senhor: olha, tem um negócio diferente aqui. Porque normalmente a gente serve o vinho bom, o melhor. E depois que as pessoas já estão há algum tempo, aí a gente serve o mais inferior de qualidade. Mas quando nós olhamos para o texto, foi ao contrário. Primeiro veio o bom, mas depois, gente, veio o melhor. Veio o melhor. Irmãos, essa aqui é uma síntese das nossas vidas. Enquanto caminhamos com o Senhor, enquanto nós louvamos o Senhor, enquanto nós cumprimos a missão de Deus, nós estamos caminhando nesta terra, nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos vivendo uma vida buscando honrar ao Senhor. Nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Deus fala conosco e nós conseguimos transcender as dificuldades. Essa vida aqui, ela é boa, meus irmãos, mas presta atenção, no dia que essa vida se encerrar, louvado seja Deus, porque vem o melhor. Vem o melhor. Amém, igreja? Vem o melhor. E Paulo diz isso: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. O melhor está por vir, há um lugar garantido. A gente sempre tem falado isso, que nós estamos aqui como peregrinos, como forasteiros, para cumprirmos uma missão, mas aqui
O céu começa aqui, quando eu entendo o porquê que eu nasci, o propósito da minha vida, qual é o meu foco. Quando eu entendo isso, eu vivo uma vida mais alegre, mais feliz, uma vida de contentamento. E eu sei que no dia que eu sair desta vida, eu vou para uma vida muito melhor, na casa que meu Pai foi preparar para mim, para você, para toda a igreja. Temos que ter essa certeza no nosso coração. Amém, igreja? Em quarto e último lugar, eu aprendo nesse texto aqui também, esse texto vai nos ensinar que o objetivo final de Deus, em meio às lutas e dificuldades que inevitavelmente nós enfrentamos, é manifestar a glória de Deus e fortalecer a nossa fé. Então, em meio às lutas, às dificuldades que o Filho de Deus, que a Filha de Deus passa, diante de tudo isso, nós temos que acreditar que isso é para manifestar a glória de Deus e fortalecer a nossa fé. E o texto vai dizer no verso 11, com esse sinal miraculoso, Jesus revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Em outras palavras, queridos, tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece na vida do cristão, todas as circunstâncias adversas que nos apresentam, tudo que vem ao nosso encontro para nos destruir, tudo que vem ao nosso encontro para acabar com a gente, tudo que vem ao nosso encontro para nos arrasar, para nos deixar cabisbaixos, precisamos crer que tudo isso são oportunidades para que o Senhor manifeste a sua glória e fortaleça a nossa fé. Eu lembro de uma frase de um pai da igreja, um eremita. Ele vai dizer: para ver um céu estrelado, não há nada melhor do que uma noite escura. Ou seja, quanto mais escura a noite, mais estrelado o céu estará. Em outras palavras, o cristão passando por pedras, por situações difíceis, são nesses momentos que a glória de Deus vai ser revelada, principalmente na vida do filho, da filha dele. Amém, igreja? E eu lembro do personagem Jó, ele acaba com a ideia equivocada de um Deus que é um Papai Noel celestial. Jó acaba com essa coisa errada. Se alguém se comportar bem, não vai dar nada errado. Mas se comportar mal, vai dar tudo errado. Jó experimentou todas as dores que um ser humano poderia experimentar. Foi pancada atrás de pancada. Primeiro a queda, depois o coice. Parece que quando a coisa estava piorando, piorava muito mais. Assim foi a vida de Jó. Momentos de agonia. Mas no final ele expressou: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. E foi no final do seu livro que ele também expressou: bem sei, em outras traduções fala: Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, essa luta aí que você está passando, essa dificuldade aí que você está passando, você precisa ter fé, certeza que vai ser para manifestar a glória de Deus na sua vida e fortalecer a sua fé. Então guarde isso no coração. Diante do que acontece, precisamos crer que Deus vai manifestar a sua glória e vai fortalecer a nossa fé. Amém, igreja? Temos que ter isso no nosso coração.
Temos que ter isso em mente e lembrar que Jesus muda realidades. Mas Jesus mudou realidades ali porque ele havia sido convidado antes que a crise se instalasse. Mas eu quero dizer para você também, que mesmo que a crise venha acontecer e ele não tenha sido convidado, saiba de uma coisa, que ele é Senhor, Salvador, e ele pode mudar qualquer realidade na sua vida. Qualquer realidade, basta você crer. Tenhamos isso no nosso coração. E eu finalizo com esse grande texto de Isaías, verso 8 e 9 do capítulo 55, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então o convite nesta noite é que você tenha sensibilidade e intimidade com Deus. Sensibilidade e intimidade com Deus. Amém? Ouça esta canção que fala justamente sobre isso. Intimidade é o que eu preciso. Talvez você está aqui nesta noite e você entrou e há uma crise instalada na sua vida, na sua família, na sua vida como um todo. Tenha intimidade com o Senhor. Busque ao Senhor e você vai encontrá-lo. Ele é especialista. Nós somos especialistas em estragar tudo que Ele tem para nós, mas Ele é especialista em ressignificar, revitalizar o que nós fizemos de errado. Basta que nós o busquemos, e de tal forma que vamos ter esta intimidade. Então ouça esta canção e olhe para a sua vida e pense: o que eu fiz? O que eu estou fazendo da minha vida? Intimidade é o que você precisa. Amém? Vamos, feche seus olhos, ouça essa canção, medite nessa canção, olhando para a sua vida, e pergunte para si mesmo se você está vivendo uma vida de intimidade com Deus. Pergunte para a sua vida se você está vivendo uma vida de intimidade, uma vida no altar, uma vida na sala do trono. É o que Ele quer para você, é o que Ele tem para você. Muito mais do que religião, muito mais que cantar, levantar a mão. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Isso se dá lá no quarto, lá no secreto, lá no escuro. Aí você vai ver a luz, a glória de Deus. Pai querido, quantas vezes as crises, elas se instalam na nossa vida por decisões que tomamos, mas Tu és o Senhor que muda histórias, realidades. E como o Senhor mudou a realidade daquela festa, daquele casal, o Senhor pode mudar realidades hoje. E talvez haja realidades aqui que precisam da Tua intervenção. Talvez hoje haja realidades que precisam do Teu milagre. Talvez haja realidades que precisam da Tua mão. E Te pedimos, Pai, que esteja com cada um. Esteja nessas realidades que humanamente falando é impossível acontecer, mudar. Nós queremos entregar cada um aqui diante do Senhor nessa noite, porque o Senhor sabe o que se passa no íntimo de cada um. Cada crise que está no coração, na mente, talvez depressão,
talvez enfermidade, desespero em alguma área da vida, querendo tirar a vida, como essa semana aquele jovem me procurou. Talvez haja realidades aqui parecidas, mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja agindo, esteja transformando, esteja libertando, esteja purificando, esteja perdoando. No santo nome de Jesus, que haja agora transformação de vida, de mente, de coração. Complete, Espírito Santo, no nome de Jesus, esta palavra em cada coração. No santo nome de Jesus. Amém. E amém. Intimidade é o que eu preciso pra te ouvir. Ser teu amigo, não apenas te seguir. Voltar ao meu primeiro amor, desde a minha conversão. Não só te dar o meu